Bom dia mais uma vez, bom poder chegar na sua casa através das redes sociais. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua dedicação de domingo a domingo estar aí com a gente para esse tempo de culto de maneira eletrônica, mas culto em que nós estamos na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É importante que a gente lembre disso, porque afinal de contas nós não estamos reunidos em nome de uma igreja, de uma comunidade, de muito menos de um pastor, nós estamos reunidos em nome de Deus. Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Deus que nos deu a vida, Deus que nos salvou em Jesus e o Deus que nos permite experimentar a comunhão com Ele e mesmo assim a comunhão com os irmãos, embora não possamos estar presencialmente um na companhia do outro, mas nos permite experimentar a comunhão com o Pai, com a família da fé, por meio das mídias eletrônicas. Mais uma semana de pandemia, mais uma semana em que deveríamos estar em isolamento, embora o isolamento está sendo burlado por muita gente, né? Mas mesmo assim nós nos encontramos para esse tempo de louvor, adoração, para esse tempo na presença de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Deus nos saúda com a palavra das senhas diárias, que é lema dessa semana que inicia. Palavra de João, capítulo 6, versículo 68, que diz assim: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essas palavras foram ditas por Simão num momento muito específico, em que muitas pessoas estavam se afastando, não queriam mais seguir a Jesus, não queriam mais estar na comunhão de Jesus, não queriam mais ser discípulas de Jesus, não queriam mais seguir Jesus, porque Jesus estava falando palavras duras, palavras que estavam incomodando as pessoas, palavras que desafiavam as pessoas a uma mudança de vida. E muitas foram se retirando, está lá em João 6, pode ler o capítulo todo. Pessoas foram se retirando, mais uma, mais outra, e de repente sobram apenas alguns, e entre eles os discípulos de Jesus, e Jesus disse: se vocês querem ir, vão também. E aí então Pedro diz: isso, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, as palavras de Jesus, o evangelho da salvação de Jesus, a boa notícia de que Deus nos ama por amor, de que Ele salvou-nos na cruz por meio de Jesus, são palavras de vida. Palavras de vida para a nossa vida terrena, mas também palavras que querem nos levar à eternidade no céu com o Senhor Jesus. Fica com a gente. E nessa manhã também o Senhor certamente quer te falar palavras de vida. Amém. Nós queremos ter um momento de oração. Te convido, assim como tu estás na tua casa, fazendo o que tu estás fazendo, se puderes baixar tua cabeça, fechar teus olhos e termos um momento na presença do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, Senhor, porque tu és Deus. Mesmo em meio à pandemia, tu continuas sendo Senhor do universo, tu continuas sendo todo-poderoso. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela oportunidade de podermos chegar até na casa das pessoas por meio das mídias eletrônicas. Obrigado, Senhor, que tu és também aquele que nos dá as condições de desenvolvermos essas técnicas, esses meios de comunicação. Te louvamos por isso. Mas, Senhor, nós não podemos nos reunir na Tua presença sem necessariamente reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos pessoas que transgridem a Tua vontade, que nem sempre querem Te seguir, que não gostamos de ouvir muitas vezes as palavras que nos afrontam, palavras que nos desafiam, palavras que nos incomodam, palavras que nos questionam. Tudo isso faz com que em alguns momentos a gente abandone, a gente deixe. Senhor, nós queremos poder sentir também o Teu perdão, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Perdoa-nos quando viramos as costas a Ti. Perdoa-nos quando nós seguimos os nossos próprios deuses. Perdoa-nos quando não ouvimos o Teu falar. Perdoa-nos quando esquecemos os Teus mandamentos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós esquecemos de Ti. E permite-nos, Senhor, experimentar o perdão por meio de Jesus Cristo. Nós oramos e em humildade entregamos a Ti esse tempo, na Tua presença, no nome de Jesus.
Amém. Nós agora queremos ouvir uma canção e, na sequência, então, a pregação da palavra do Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Ouvimos aí uma canção, eu quero agora dar continuidade à nossa série de pregações, mas antes, eu não posso deixar passar a oportunidade de fazer um agradecimento a você que é membro da comunidade luterana do Fundo Canoas. Um agradecimento todo especial. A nossa comunidade, mesmo com a pandemia, mesmo com toda a mudança que nós tivemos, não temos mais nossos encontros presenciais e tudo mais, a nossa comunidade tem conseguido honrar os seus compromissos financeiros. Eu quero dizer isso, muito obrigado, muito obrigado. Se isso está sendo possível, é porque tu tens sido fiel. É porque os nossos membros amados, queridos, têm sido fiéis com a comunidade e não têm esquecido de que também ela precisa de recursos e tem trazido esses recursos e esses recursos têm suprido as nossas necessidades. Muito obrigado pelo teu comprometimento, muito obrigado pelo teu empenho, muito obrigado pela tua dedicação. Isso faz toda a diferença. E quero te dizer que o nosso desejo como comunidade é que tu continues abençoando a tua igreja para que ela continue podendo pregar a palavra apesar dessa situação que vivemos, que tu continues abençoando a tua comunidade com os teus dízimos, as tuas ofertas, com as tuas finanças. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue abençoando as nossas comunidades para que elas possam manter os seus orçamentos. Uma vez feito esse agradecimento, queremos então dar continuidade à nossa série de pregações. Nós temos conversado já por 2 domingos, melhor dizendo, sobre uma série que o Gabriel projetou aí no início, um flyer de divulgação, escolhas que fazem diferença. Escolhas na vida fazem toda a diferença. E o tempo todo nós estamos fazendo escolha. Diante do apelo também dos nossos governantes de fazermos isolamento social, isso também é uma escolha. Eu posso realmente me isolar um pouco mais, mas eu posso dizer, não vou me isolar e vou seguir minha vida. Escolhas fazem diferença. Escolhas cotidianas, pequenas, grandes, fazem diferença. E nós temos olhado para um capítulo da Bíblia, e esse capítulo tem nos acompanhado, e vai nos acompanhar também hoje, que é o capítulo de 2º livro de Reis, o capítulo 5, onde nós temos a história de Naamã. E nós vimos ali que a escolha mais difícil, nós abordamos esse primeiro tema,
há 2 domingos atrás, a escolha mais difícil é a escolha de amar. E nós vimos isso então na empregada, na serva, naquela menina que foi levada de Israel para servir a esposa de Naamã. Ela fez a escolha mais difícil. E a escolha mais difícil que alguém pode fazer é a escolha de amar aquele que é o seu algoz, o seu torturador, aquele que lhe fez mal. Tudo isso está disponível no Facebook da comunidade luterana do Fundo Canoas, você pode verificar lá, ou então nesse canal do YouTube, se tu estás assistindo pelo YouTube. Nossa primeira conversa, então, foi sobre a escolha mais difícil, que é amar o algoz, o nosso torturador. No domingo passado, nós vimos uma segunda escolha que faz toda a diferença, que é a escolha que facilita a vida, a escolha pela simplicidade. Relembrando um pouco, Naamã chega cheio de pompa na casa de Eliseu, achando que vai ser recebido talvez com a pompa que o momento exige, e na verdade ele é recebido por um empregado de nome Gease, um cara muito simples que chega e diz, olha, vai e faz isso. Simplicidade, nós vimos os desdobramentos disso para a vida humana. E hoje então nós queremos conversar sobre a escolha mais acertada, ou melhor, a escolha acertada. Escolhas que fazem diferença, a escolha acertada. E nós vamos ver isso dando continuidade à leitura de 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 9 a 16, que nos dizem o seguinte, vai estar projetado aqui do lado, você pode acompanhar a leitura na sua casa. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que deve lavar-se no Rio Jordão e ser purificado? Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Naamã está muito aborrecido com aquilo que o profeta Eliseu disse para ele. E nem foi o profeta Eliseu que disse, foi o Gease que disse, vai e lave-se no Rio Jordão por 7 vezes, mergulhe lá 7 vezes. E o Naamã sai furioso de lá, sai da casa de Eliseu furioso, dizendo, mas peraí, por que eu vou tomar banho num rio barrento como é o Rio Jordão? Se Abana e Farfar, que são rios lá da minha cidade de Damasco, são muito mais limpos, muito mais bonitos, muito mais interessantes do que esse riachinho aí, do que o Jordão. E os servos, os empregados de Naamã, aqueles que estavam junto na comitiva, disseram, mas Naamã, o Eliseu está te pedindo algo simples. Se ele tivesse pedido algo difícil, tu não farias? Cara, é só tomar banho. É só ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, não custa nada, vai e faz. E depois de um certo tempo, convencido,
talvez meio contrariado, meio aborrecido, ele vai e toma banho no rio Jordão. Ele mergulha conforme Eliseu havia dito 7 vezes. E quando ele sai, a sua pele está absolutamente restaurada. A tradução que Eugene Peterson, um pastor presbiteriano canadense, faz desse texto, ele diz: a pele de Naamã estava linda como de uma criança. Queridos, então ele saiu de lá de fato novo. O que eu posso aprender com tudo isso? O que essa experiência, essa vivência, esse momento de Naamã pode ensinar para mim enquanto seguidor de Jesus Cristo? O que eu aprendo é que a escolha acertada na vida de alguém é a escolha pela obediência. Pela obediência. Essa é a decisão acertada que alguém pode ter e tomar na sua vida. Quem quer acertar na vida precisa obedecer aquilo que o Criador pede para fazer. Eliseu fala, e quando Eliseu fala, é a mesma coisa como se Deus estivesse falando para Naamã: vá e lave-se. Deus fala por intermédio do profeta. Naamã não quer ouvir, mas depois de ser convencido pelos seus empregados, ele então vai e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele experimenta a cura da sua lepra, que talvez não fosse lepra, fosse uma psoríase ou uma alergia, enfim, como nós já conversamos num dos nossos momentos anteriores. O calcanhar de Aquiles do ser humano, o calcanhar de Aquiles de Naamã, isso é, o ponto fraco é justamente o detalhe da obediência. Nós não gostamos de obedecer. Nós somos rebeldes. As crianças revelam isso de uma maneira muito clara. Nós não gostamos de obedecer. Porém, por outro lado, vivemos obedecendo. Nós não gostamos de obedecer, mas nós vivemos obedecendo. Por quê? Como assim? O fato é que cada um de nós é obediente. A grande questão é, nós somos obedientes a quê e a quem? Nós somos todos obedientes. Não necessariamente ao Criador, não necessariamente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos nós somos obedientes. A grande pergunta é, nós somos obedientes a quê e a quem? A espiritualidade cristã, ela afirma que o ser humano vive em rebeldia contra o Criador. Deus havia pedido para os primeiros pais, para o primeiro casal, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, não mexam nesta árvore. A serpente, o enganador, a tentação chega e convence eles de que aquilo não era bem a verdade e, portanto, eles desobedecem à ordem de Deus. E por desobedecerem à ordem de Deus, eles são expulsos, eles são colocados para fora da presença de Deus, eles perdem a plenitude da presença de Deus na sua vida. E com isso o ser humano se torna um ser que está em rebeldia contra Deus. E isso tudo acontece porque Deus dá ao ser humano a liberdade de obedecer. E ao mesmo tempo, Deus dá ao ser humano a certeza de que ele vai obedecer. A grande pergunta é, a quem ou a quê? Deus nos criou para viver em obediência a Ele. Essa é a grande verdade. Esse é o grande ensinamento, um dos grandes ensinamentos da espiritualidade cristã. Deus nos criou para viver em obediência a Ele. Mas quando nós estamos em confronto com Deus, nós estamos não obedecendo a Deus, mas nós estamos obedecendo aquilo que nós colocamos em lugar de Deus. No caso, nossos deuses, nossas vontades, nossos vícios, nosso eu e assim por diante. Nós sempre vamos estar obedecendo a algo que dá direção e condução para a nossa vida. Entendam, Naamã, ele queria obedecer, mas ele queria obedecer a ordens
que ele achava que eram as mais adequadas para aquele momento. Ele mesmo diz, eu gostaria que Eliseu viesse, ficasse de pé na minha frente, invocasse seu Deus, colocasse a mão na minha pele e eu então seria restaurado. Ele estava disposto a se submeter a isso, caso Eliseu tivesse feito isso. Mas num primeiro momento, ele está indignado e ele não quer obedecer, porque aquilo que lhe é dito vai contra a sua própria vontade. Mas ele está disposto a obedecer. Queridos, nós vivemos obedecendo, essa é a verdade. Ou nós obedecemos ao Criador, que infelizmente é a minoria que decide por isso, obedecer a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós obedecemos ou aos nossos deuses, e aí cada um tem os seus, né? Quem vive sem Deus tem os seus deuses, e isso não existe pessoa que não tenha seu Deus, até mesmo quem diz que é ateu, no fundo não é ateu, porque talvez ele tenha na sua razão, na sua capacidade intelectual, o seu Deus, a sua forma de ídolo. Ou nós obedecemos ao Criador, ou nós obedecemos aos nossos deuses, ou nós obedecemos aos nossos instintos, ou nós obedecemos aos nossos vícios, e por aí vai. O ser humano sempre está vivendo em obediência. O instinto de Naamã foi se negar. Onde já se viu um grande homem como eu, famoso, poderoso, comandante do exército sírio, tomar banho no Rio Jordão? Um rio insignificante para o contexto geográfico do Oriente. Um rio barrento. Agora eu vou ter que tomar banho? Não vou. O instinto de Naamã foi negar obedecer. Por quê? Porque ia contra a vontade dele. A vontade dele era outra. Dependendo de quem dá as ordens que eu obedeço, o meu futuro pode ser feliz ou infeliz. Se Naamã não tivesse entendido, não tivesse dado ouvidos aos apelos dos seus servos, talvez ele tivesse voltado para a Síria indignado, brabo, e teria continuado como estava. Mas o fato de ele obedecer aquilo que Deus havia falado por intermédio de Eliseu, fez com que a história tivesse um desfecho feliz. Obediência a Deus gera final feliz. Apesar de que o final pode ser sofrido, gera final feliz. Na espiritualidade cristã, a obediência gera vida abundante, aqui e na eternidade. E tu quer um exemplo disso? Básico. Todo jovem, todo adolescente que está no ensino confirmatório precisa, ou em algum momento, já ouviu falar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são ordens, são dicas, são sugestões, são pedidos de Deus para que a nossa vida seja uma vida com um final feliz. E interessante que a Bíblia para o português foi traduzida por Deus dando mandamentos, mas na verdade a palavra hebraica que tem lá a melhor tradução talvez não seria mandamento, mas seria palavras. São 10 palavras que Deus dá. São 10 palavras orientativas, são 10 palavras dicas de felicidade, são 10 dicas, 10 palavras que desejam transmitir ao ser humano a mensagem de como ele pode viver uma vida melhor. E nós vivemos uma espiritualidade em que o obedecer está fora de moda. Tanto que pessoas recém-convertidas não são mais ensinadas, ou na maioria das vezes não são ensinadas os 10 mandamentos. Quem é que fica decorando coisa hoje em dia ainda, pastor? Queridos, a espiritualidade cristã tem na sua raiz, na sua essência, a memorização do texto sagrado. E por isso os 10 mandamentos são tão importantes, porque eles são tábuas de salvação para quem está se afogando no pecado. Quero saber o que Deus quer de mim? Eu lembro dos mandamentos. Estou diante de uma fake news. Eu lembro que, por exemplo,
O 8º mandamento é: não dirás falso testemunho. Não diga mentiras. Se é fake news e tu sabe que é, não passa adiante. Mesmo que isso possa, de alguma forma, te beneficiar. Está entendendo? Ou então, outro exemplo, não adulterarás. Quem já passou por um divórcio, por um casamento que acabou, sabe como dói o adultério. Sabe como dói um casamento se esfacelar, se acabar por conta de traição. E por isso, quando eu me sinto tentado a olhar para além da minha esposa, do meu marido, do meu casamento, eu lembro do mandamento de Deus que diz: não adulterarás. O crente lembra do mandamento. Ele lembra da palavra que Deus deu. Filho, se tu não quer te incomodar, lembra que o meu desejo é que não haja adultério, que não haja mentira, que não haja calúnia, que não haja morte. Honra o pai e a mãe, mesmo que eles sejam às vezes complicados. Honra eles, porque teu filho está vendo a maneira como tu trata teu pai. E por aí vai. Queridos, Naamã precisou aprender a muito custo que na presença de Deus nós só podemos ter uma postura, a postura da obediência. Não existe outra postura na presença de Deus que não seja a obediência. Se eu sou filho dele, sou filho de Deus, eu preciso lembrar da obediência. Eu preciso lembrar de que Deus deseja a obediência da minha vida, a obediência na caminhada. Não tem como ser diferente. Todas as formas de religiosidade no mundo, de alguma forma, exigem algum grau de obediência. Mas a espiritualidade cristã, a vida com Jesus, a vida no Evangelho de Jesus, no Evangelho da salvação, quer nos levar a uma obediência que vai gerar felicidade, não peso. Felicidade e não peso. Lembrando da questão matrimonial, se a gente pensa que Deus nos permitiu encontrar o nosso cônjuge, e Deus nos permitiu encontrar essa pessoa e um dia se apaixonar por ela, e Deus diz: não adulterarás, é porque Deus tem um plano também para vocês dois, para que vocês não desfrutem apenas da alegria dos primeiros anos de casado, mas para que essa alegria seja a cada dia descoberta e vocês cheguem ao final da vida de vocês, podendo olhar nos olhos um do outro e dizer assim: foi bom estar contigo por todos esses anos e eu nunca precisei pensar em te trair ou estar tendo um caso ou tendo um envolvimento. Por quê? Porque eu descobri ao teu lado a felicidade. Nós aprendemos a nos amar, a brigar, a nos perdoar e construímos a nossa história. E o mandamento nos protegeu. Queridos, obedecer é a única atitude de um cristão. Estar em obediência na presença de Deus é tudo o que nós podemos fazer. Mas, para que nós possamos viver em obediência a Jesus Cristo, necessários são pelo menos 3 coisas. A primeira, reconhecimento de que Jesus sabe mais que eu. Naamã estava indignado. Naamã estava bufando, porque ele talvez pensasse assim: os rios lá de Damasco são muito melhores do que o Jordão. O que Eliseu sabe? Mas ele se submete. Ele faz aquilo que Deus havia pedido. Ele reconhece, por muita insistência dos servos, é verdade, de que talvez aquilo fosse o melhor. Para obedecer a Deus é necessário reconhecer que Ele é que manda e que Ele sabe o que está pedindo. A segunda postura para poder obedecer a Deus é a humildade de se submeter. Nós precisamos aprender a humildade.
Nós, muitas vezes, na caminhada com Cristo, nos perdemos ao longo do caminho porque nós esquecemos quem nós somos. A nossa caminhada com Jesus, ela não é uma escadaria, onde eu vou ficando cada vez mais perto do céu e mais longe da terra. Não. A caminhada com Deus é, como dizia Lutero, simultaneamente justo e pecador. Simultaneamente afundado no pecado e simultaneamente sendo resgatado por Jesus. E isso é um movimento circular e não de escadaria. Nós precisamos entender que a cada dia Deus nos desafia a nos submetermos à sua vontade e a viver em obediência a Ele, porque Ele sabe mais que nós. O terceiro detalhe que nós precisamos observar quando obedecemos a Deus é que obedecer a Deus requer de nós coragem de fazer aquilo que está sendo pedido. Num mundo como o nosso, em que existe a lei da vantagem, a lei do jeitinho e tudo mais, olha, com muita facilidade, mas muita mesmo, nós somos desafiados a esquecer o que Deus quer. A vida cristã requer de nós a certeza de obediência a Deus. E essa obediência a Deus requer de nós coragem de fazer o que Deus quer. Ah, mas todo mundo faz diferente. Não interessa. Deus me pede para ser honesto nos meus negócios. Eu vou ser honesto nos meus negócios. Deus me pede para ser honesto na minha declaração de imposto de renda. Eu vou ser honesto na minha declaração de imposto de renda. Eu não vou estar fazendo mutreta. Até porque eles vão te pegar na primeira declaração que tiver mutreta. A gente tem que entender que Deus nos chama para termos a coragem de fazer o que é certo. Mas, pastor, isso pode resultar no término do meu contrato de trabalho. É verdade, pode resultar. Mas, se eu vivo em obediência a Deus, eu também entendo que esse Deus vai cuidar de mim, para que, apesar de eu estar talvez desempregado, não me faltará o pão de cada dia. Mas ter feito o que é o certo, ter feito o que é a vontade de Deus, isso sim traz bênção. Precisamos ter a coragem de viver em obediência à vontade do Senhor. Não existe vida cristã sem obediência. Não existe em cima do muro. Não existe possibilidade de ora eu faço o que Deus quer, ora eu não faço o que Deus quer. Ou eu estou disposto a fazer o que Deus quer, ou eu não sou cristão. Essa é a grande verdade. E Naamã precisou quebrar o seu orgulho, quebrar a sua arrogância, quebrar o seu sentimento de grandeza e se humilhar e tomar banho num rio barrento como o Jordão, para que ele soubesse qual é a vontade de Deus. Naamã experimentou na sua pele a bênção da obediência. E isso é algo que nós precisamos também entender. A obediência a Deus gera a bênção para a nossa vida toda, porque o plano de Deus para a nossa vida é um plano de longa duração, não é momentâneo, mas é uma bênção para a vida toda, mas também bênção para aqueles que virão depois de nós. Os nossos filhos serão abençoados se nós vivermos em obediência a Deus. Volta à questão do matrimônio. Viver em fidelidade ao seu cônjuge gera uma família estável, uma família com segurança e ensina os nossos filhos de que é possível um casamento feliz. Queridos, nós precisamos entender que vida com Deus é uma escolha pela obediência. E isso é um processo que passa pela mente, é um processo intelectual, mas é também uma escolha do coração. É uma escolha da alma. Porque quando eu sei que os mandamentos de Deus são palavras de vida, eu vou desejar essa vida. Porque o que o mundo está oferecendo é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. A obediência produz bênção, quer seja sobre mim, quer seja sobre a próxima geração. Finalizando, assim como nós nos alegramos com a obediência das crianças da nossa casa,
Quando a gente diz, por favor, faça isso para mim, por favor, me ajude naquilo, por favor, recolha os brinquedos, por favor. Assim também o Pai se alegra com a obediência, o Pai Celestial se alegra com a obediência dos seus filhos na fé. E queridos, não existe forma de a gente engrandecer a Deus, não existe forma da gente louvar a Deus de outra maneira que não através da obediência. E a nossa obediência vai despertar muitas vezes a fé nos outros. A fé nos outros. Mas o que esse cara tem que faz dele tão diferente? Por que ele é do jeito que é? Porque ele vive em obediência e em temor a Deus. Queridos, tomara que nós aprendamos com Naamã que obedecer é uma bênção. A escolha acertada é a obediência àquilo que Deus está te dizendo. Tua vida está uma desgraça. Começa a obedecer à vontade de Deus e as coisas vão começar a se alinhar. Mas onde é que está revelada a vontade de Deus, pastor? Só nos 10 mandamentos? Não. Na Sagrada Escritura toda. Nós vemos Deus falando a nós, especialmente nas palavras de Jesus. Ali existe vida, salvação, esperança, alegria, sentido para a vida. Que a atitude de Naamã nos ensine a viver em obediência ao Pai Celestial. Amém. Nós queremos ouvir uma canção e na sequência então queremos encerrar este culto. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Queremos ter um momento de oração. Na sequência, então, recebemos a bênção de Deus. Oramos. Senhor Deus, nós fomos criados para viver em obediência a Ti. Mas por conta do fato de nossos primeiros pais no Jardim do Éden ter virado as costas a Ti, porque Tu deu essa liberdade a eles, Senhor. Nós hoje vivemos em rebeldia a Ti, mas continuamos vivendo obedientes. Obedientes a deuses, obedientes a instintos, obedientes a vícios, mas, Senhor, que nós possamos aprender a viver em obediência a Ti. Não existe vida cristã se nós não estamos em obediência a Ti. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que Tu nos ajudes, por meio do Espírito Santo, a nos convencermos de que Tu tens palavras de vida eterna, assim como o Pedro disse. O Pedro reconheceu isso. O Pedro viveu a sua humanidade com toda a intensidade. Em alguns momentos ele se afundava no pecado, em outros momentos ele era resgatado por Ti. E ele viveu essa dinâmica de buscar viver em obediência à Tua vontade.
Senhor, faz-nos entender que as Tuas palavras são suaves, que os Teus mandamentos, que os Teus pedidos, os Teus desejos para nós não são sacrifícios, mas são bênçãos. Faz-nos entender isso. Não nos deixa seguir os nossos instintos, os nossos deuses, e dá-nos a coragem, Senhor, de decidir seguir a Tua vontade, de obedecer a Ti, pois obedecendo a Ti, nós encontraremos vida e vida verdadeira, vida abundante, vida plena. Senhor, guarda-nos nas Tuas mãos. Guia-nos, Senhor, ao longo desta semana. Nós oramos também, Senhor, pela situação da pandemia, especialmente aqui no estado de Santa Catarina. Os dados são assustadores, são estarrecedores. Novos casos a cada dia, novas mortes. Não sabemos até onde isso vai chegar, mas nós te pedimos, Senhor, que Tu também permitas com que essa situação toda comece a mostrar sinais de melhora. Também, Senhor, te agradecemos porque pessoas, homens e mulheres extremamente dedicados estão desenvolvendo vacinas para a Covid. Senhor Deus, que essas vacinas possam de fato funcionar do jeito desejado e possam estar disponíveis. Pai, nós precisamos de uma intervenção Tua neste mundo. Nós precisamos de uma intervenção Tua na realidade que nós estamos vivendo. Tu estás presente nela, nós sabemos disso. Nós podemos confiar e nós podemos sentir o Teu cuidado. Mas nós precisamos de uma intervenção Tua na realidade. Senhor, olha para nós com misericórdia. Olha para nós com graça. Olha para nós com bondade. Senhor Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos. Nós pedimos e clamamos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos, um forte abraço. Deus abençoe e guarde vocês. Lembra, se puder, fique em casa. Álcool gel, máscara, isso é muito importante. Isso ajuda bastante a diminuir toda essa situação que a gente está vivendo. Um forte abraço e nos encontramos na semana que vem, onde nós queremos ouvir então a última mensagem dessa série, Escolhas que Fazem a Diferença. Um forte abraço e até mais.